Oligodrâmino é a perda do líquido amniótico? Não é não. E se isso pareceu confuso para você, eu já te explico que é uma redução relativa e nem sempre é porque você perdeu o líquido. Pode acontecer do neném não ter produzido este líquido. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem comigo que já já eu vou te explicar melhor. Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco do canal O Médico da Mulher, sou ginecologista e obstetra com mais de 12 anos de experiência na área. Então vamos falar agora sobre o oligodrâmino, a redução do líquido amniótico, tá? Primeiro, é óbvio que pode acontecer de estourar a bolsa e nesse caso vai diminuir a quantidade de líquido que tem ali dentro. Mas nesse caso a gente já sabe o motivo de ter diminuído o líquido e a gente fica bem tranquilo com essa situação. Claro, a não ser que seja uma ruptura das membranas muito precoce, né? Com menos de 20 e poucas semanas ali. Mas se é uma ruptura lá no final, já no meio do trabalho de parto, a gente nem dá muita bola para ter rompido a bolsa. A gente realmente vai valorizar o oligodrâmino quando aquele líquido estiver diminuindo sem uma causa aparente, né? Sem o motivo de ter rompido a bolsa. E só para não atropelar as coisas, oligodrâmino parece uma palavra feia, mas na verdade sim. Drâmino vem de líquido, né? E oligo de pouco. Então, quando a gente está falando do líquido amniótico do bebê, quando ele está pouco, a gente chama de oligodrâmino. Quando tem muito, a gente chama de polidrâmino. E quando está normal, normodrâmino, tá? Então, a gente tem uma medida que a gente chama de índice de líquido amniótico. Essa medida, a gente divide a barriga da mãe pelo umbigo em 4 quadrantes. E a gente mede no ultrassom a quantidade de líquido em cada um destes quadrantes. Se a gente mediu e der menos do que 8, por definição, a gente chama de oligodrâmino, tá? Mas entre números 6 e 8, a gente tem uma chance de ser um oligodrâmino relativo, que não vai atrapalhar tanto assim o futuro da gestação. Quando está entre 4 e 6 esse líquido, aí começa a ter algumas causas, alguns riscos a mais, né? Principalmente, qual é a função desse líquido, né? É proteger o bebê, basicamente. Então, o bebê vai poder se mexer melhor quando tem mais líquido ali dentro. Ele é uma barreira também contra infecções, né? As bactérias da vagina não tem que primeiro chegar no líquido para depois chegar no neném. E ele impede que o neném pressione o cordão umbilical contra a parede do útero. Então, quanto menos líquido, maior a chance desses acidentes acontecerem, né? Do neném pressionar o cordão e aí receber menos oxigênio. Por isso, quando está abaixo de 4, a gente fica mais preocupado e a gente considera um oligodrâmino importante, tá? E quando está zerado, a gente não conseguiu medir líquido e praticamente nada de líquido, a gente chama de anidrâmino. O líquido amniótico, ele é formado pelo próprio bebê, de duas formas. Ele vai formar urinando, né, fazendo pelo processo do sangue do rinzinho do bebê, filtra e vai secretar ali pelo rim, e também o próprio pulmão do bebê. O pulmão do bebê tem essa função de produzir líquido e o neném gospe esse líquido pela boquinha, então ele produz por essas duas formas. Caso o bebê tenha algum problema no pulmão, ele vai reduzir o líquido amniótico. E caso o bebê tenha algum problema de rim, ele também vai reduzir o líquido amniótico. A gente vai descobrir isso basicamente nos ultrassons morfológicos. Outra causa importante é que o bebê não está conseguindo produzir líquido porque não está chegando líquido suficiente para ele. E isso pode acontecer em situações de desidratação da mãe, mas é muito raro porque a mãe tem que estar muito desidratada para chegar a pegar o neném. Mas também pode acontecer quando a mulher ela está com uma pressão muito alta, alguma insuficiência placentária, quando algum estenose do cordão umbilical, alguma coisa que não está permitindo com que todo o sangue que o bebê precisa esteja chegando neste bebê. Nesse caso, o bebê ele vai acabar ficando menorzinho, porque ele não vai ter nutrientes para crescer, mas também ele pode sofrer com uma insuficiência, né, de fluidos, e aí ele não consegue produzir adequadamente esse líquido amniótico. Por isso é tão importante a gente acompanhar o líquido durante a gravidez, tá? A gente sempre mede, né? Sempre que vocês forem pegar qualquer ultrassom, tá escrito ali, a partir das 12 semanas, tá? Líquido amniótico em quantidade normal. Tá, doutor, mas e eu vou sentir alguma coisa? Como é que eu vou suspeitar que o meu líquido tá baixando? Então, não é uma coisa muito simples da gente suspeitar, infelizmente. O que acontece?
não costuma dar muito sintoma, porque é uma coisa muito devagar, não some todo o líquido do nada, né? Como é uma coisa do neném não conseguir produzir adequadamente a quantidade de líquido, geralmente, vai acontecer aos pouquinhos. Então o bebê começa a ficar lentamente menorzinho, em vez de crescer 200, cresceu 150 gramas, aí ele ficou um pouco menor do que era para ser, e esse processo vai indo, até que chega um momento em que o líquido está cada vez menor. Então a gente acaba descobrindo já numa segunda fase, quando a gente vai fazer um ultrassom. Mas caso o seu neném fique muito quietinho, comece a ficar mexendo menos, vale a pena a gente examinar para ver se tem esse caso, né? Se é o caso de um oligodrâmio. Mas isso a gente faria de qualquer forma e vai pesquisar não só isso, mas outras situações também, como a própria ultrassonografia com Doppler, né, que vai analisar o fluxo sanguíneo do bebê. Então tem outros fatores além do controle do líquido amniótico. Se quiser saber sobre esse outro fator aqui, dá uma olhadinha neste vídeo. Tá, doutor, eu descobri que o líquido tá baixo. O que eu faço, né? Como é que a gente pode tratar isso? Tudo vai depender da quantidade de líquido que tem e da idade gestacional que estamos, tá? A gente vai sempre pesar o risco-benefício desse neném ter que nascer. Se é uma gestação muito cedo, por exemplo, 20 e poucas semanas, vale mais a pena eu tentar levar essa gestação mais semanas dentro da barriga do que eu tirar este bebê e ele ter um risco alto de não resistir à UTI neonatal, né? Então, abaixo de 24 semanas nem se fala, que não tem como sobreviver fora da barriga. Acima de 24 semanas, a gente vai avaliar de acordo com como está a gravidade da doença do bebê. Se, por exemplo, o bebê está com 0 de líquido, a gente começa a analisar o Doppler do bebê, a gente começa a analisar o perfil biofísico fetal. No perfil biofísico fetal, a gente avalia também o maior bolsão do líquido amniótico do bebê, né? Então, a gente considera o oligodrâmio quando o bebê não consegue ter nenhum dos bolsões acima de 2 centímetros. Quando ele tem menos do que 2, a gente já considera o oligodrâmio só pelo bolsão e ele já não recebe a nota máxima no perfil biofísico fetal. E sobre este exame você vai saber mais neste outro vídeo aqui, tá? Dá uma olhadinha lá. Mas se, por exemplo, você já tá com 34 semanas para cima de gestação, começou a cair o líquido, a gente vai analisar como é que tá o Doppler, mas seguramente abaixo de 4 de líquido já é um indicativo de que a gente vai interromper em breve, tá? O líquido não é a única decisão que a gente usa para tirar o bebê. A gente vai sempre usar o resto, né? O Doppler para ver se esse neném está recebendo sangue de forma adequada no cérebro, no cordão, e a gente vai também analisar o perfil biofísico para ver se esse bebê está dando manifestações de sofrimento fetal, tá? Então, o bebê e a cardiotocografia também, né, que faz parte do perfil biofísico fetal, que é um outro exame que vai às faixas da barriga, é um exame mais para ver a frequência cardíaca do bebê. A gente vai ver se tem desacelerações, que pode mostrar que o bebê está fazendo compressões de cordão e tudo mais. Cardiotoco também tem o vídeo aqui, tá? Você vai encontrar vídeos sobre quase todos os assuntos aqui no canal, tá? Tá bem completo. Peço que você dê uma olhadinha se você tiver alguma coisa, alguma dúvida da gestação ou até mesmo de fora da gestação. Inclusive, eu já quero pedir aqui para você me ajudar deixando o seu like. Esse like, ele não custa nada e ele vai fazer com que você consiga ajudar outras mulheres, porque mais gente vai receber este vídeo. Compartilhar esse vídeo ajuda mais ainda. Se você souber alguém que está com pouco líquido, compartilha e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo da saúde da mulher. Inclusive, se você ligar este sininho de notificações que tem do lado do inscrever-se, você vai receber notificação toda vez que eu postar os vídeos. Vídeos novos todas terças e sábados às 13 horas e shorts eu posto praticamente todos os dias, tá? Com dicas rápidas ali que são bem interessantes, perguntas que vocês me mandam lá no meu Instagram ou no meu TikTok, @Dr. Diego de Marco nos dois. Mas voltando então, se você já tá lá no fim da gestação, a gente vai ter uma tendência a tirar esse bebê. Acima de 37 semanas começou a cair o líquido, a gente não espera muito que esse bebê já está na mão, já ganhamos esse bebê, então a gente acaba tendendo a tirar este bebê. É obrigatório ser cesariana ou pode ser parto normal? Pode ser parto normal, tá? Tudo vai depender de alguns detalhes. Por exemplo, tem quase nada de líquido, a chance desse bebê comprimir o cordão e entrar em sofrimento durante o trabalho de parto é bem maior. Tem ainda um líquido em torno de 5, bem tranquilo da gente levar o trabalho de parto. Se tiver algum sofrimento, a gente faz a cesárea, mas a gente não precisa pular direto para a cesariana. Então, é uma indicação de interromper a gestação, mas não necessariamente da cesariana. Interromper a gestação significa tirar o neném. A gente pode tirar por indução ou
por cesárea, tá? Lembrando que a gente vai avaliar outros fatores sempre, a gente nunca avalia apenas o líquido amniótico. Mas se o oligodramine for porque estourou a bolsa, esquece, né? Já tá induzindo, já vai induzir o parto, então fique tranquila que a solução já está dada pela própria natureza, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo, tá? Eu vou ler e responder a todos os comentários. Peço de novo, quem não curtiu, compartilhou, nem se inscreveu, pode fazer agora, é totalmente gratuito. Tchau, tchau.